Qual é o banco mais barato da bolsa atualmente? Nesse vídeo eu vou comentar sobre os maiores bancões aqui da nossa bolsa, onde eu vou mostrar também perspectivas para os próximos anos, preço teto projetado, dividendo esperado e o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a Bolsa Brasileira corrigiu fortemente desde a metade de abril até essa metade de junho e recentemente teve uma leve recuperação. E grande parte dessa correção da Bolsa foi o forte fluxo vendedor do investidor estrangeiro, que eles retiraram bastante dinheiro da nossa bolsa nesse período. Vocês podem ver a queda aqui do capital aplicado pelos estrangeiros e a venda em grande parte dessa janela. Então, grande parte do motivo da queda foi o investidor retirando seu dinheiro da bolsa brasileira. E aqui podemos ver o índice financeiro, que teve uma queda de mais de 10% desde a metade de abril até o momento atual. E quando olhamos até ali a metade de junho, caiu praticamente 18% ao total. Então foi uma bela queda quando comparamos todos os bancos e seguradoras aqui da nossa bolsa. E esse slide aqui é bastante interessante, que mostra a inadimplência acima de 90 dias de todos os grandes bancos da nossa bolsa. Observem aqui o Itaú em laranja, que é o banco que vem conseguindo controlar fortemente sua inadimplência, mantendo ela em patamares muito baixos. Quando olhamos para o Santander ainda está tendo problemas com aumento de inadimplência, assim como o Banco do Brasil, que os índices de inadimplência vêm subindo fortemente nos últimos trimestres. E observando o Bradesco, observe que o Bradesco é o que vem controlando sua inadimplência, mesmo ela sendo um patamar um pouco mais elevado, devido à característica do banco de ser um banco mais para pessoas físicas. Então, em geral, isso gera uma inadimplência média acima do patamar de outros bancos. Quando olhamos para essa ótica, vocês podem ver que o Banco Itaú vem sendo líder realmente na alocação de crédito quando olhamos pela ótica comparativa dos outros bancos. E eu peguei esse slide aqui que é muito interessante, que mostra as provisões para devedores duvidosos, o custo de crédito. Eu selecionei do Banco do Brasil e do Banco Itaú. E aqui podemos ver o motivo do Banco do Brasil ter subido fortemente nas cotações lá em 2023, enquanto o Banco Itaú apanhava nas cotações, porque o seu custo de crédito estava extremamente elevado e acelerando fortemente, enquanto o Banco do Brasil não tinha isso acontecendo, e vocês podem ver isso aqui no gráfico, uma queda nesse período. E recentemente nós temos um elevado patamar de provisões na carteira de crédito do Banco do Brasil. Então isso vem acarretando um aumento dos custos e, obviamente, num lucro líquido bem mais amassado no Banco do Brasil, e, diferentemente dele, o Banco Itaú vem conseguindo manter o seu custo de crédito estável desde 2023. Então isso acarreta em uma lucratividade sendo crescente de ano a ano, porque em geral a sua carteira de crédito vai crescendo por volta de 6 a 8% de forma anual, e o custo de crédito ficando de lado, o lucro da empresa sobe de uma forma bastante acelerada. Então é por isso que o Banco do Brasil vem apanhando bastante nas cotações, por conta do grande custo de crédito. Vamos olhar agora pela ótica dos indicadores desses grandes bancos da nossa bolsa. Eu vou comentar primeiramente sobre o Banco Itaú, que é um dos melhores e maiores bancos aqui da nossa bolsa, e observe nesse gráfico o ROI histórico do Banco Itaú, onde ele está aqui em amarelo, e em geral o ROI do Banco Itaú foi sempre muito elevado. E quando olhamos aqui para o PVP do Banco Itaú, observe que a mediana nesse período foi de 2,1 vezes, o PVP atual fica na faixa de 2,4 vezes. Então ele está levemente acima das médias. Isso tem motivo, devido a esse alto patamar de ROI que vem acontecendo recentemente no banco. Quando olhamos para o PL histórico do Banco Itaú, observe que a mediana do seu PL fica na faixa de 9 vezes, olhando para essa janela de mais de 20 anos, e o patamar atual fica na faixa de 11,2 vezes. Então já estamos em níveis acima das médias, olhando para o PL histórico do Banco Itaú. Então, na minha visão, o Itaú esteve barato quando ele chegou próximo ali daqueles R$ 36, e recentemente ele já voltou a ficar bem precificado. E aí eu gosto também de olhar para a Itaúsa, que basicamente a Itaúsa é o Itaú, mas somente com o desconto por ser uma hold. 92% do resultado da Itaúsa vem da sua participação em Banco Itaú. Então vocês conseguem ver também o elevado ROI que a holding entrega nos últimos anos, e também os patamares de PVP, que em geral o PVP aqui da Itaúsa tem uma mediana na faixa de 1,7 vezes, e o patamar atual é de 1,8, mas tem motivo devido a esse elevado ROI, que só foi maior que isso lá em 2021 e 2015. Então, realmente,
no Banco Itaú e na Itaúsa, a rentabilidade está extremamente elevada. Eu não considero esse patamar de 1998 até 2007 por conta da elevada taxa de juros que tivemos nesse período. Então, isso acarreta no retorno do seu patrimônio líquido também bem grande, porque, em geral, o banco tem que entregar valor acima do custo de capital, que em geral é bem próximo da taxa de juros. Quando olhamos aqui para o PL histórico da Itaúsa, observe que ela também está levemente acima das médias históricas, que ficam aqui em 8,5 vezes. E recentemente ele já chegou no patamar de 9,5 vezes. E quando olhamos para o PL projetado, fica agora na faixa de 8,5 aproximadamente para 2026. Mas para o final do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas olhando para a projeção, a Itaúsa realmente estava barata, basicamente um mês atrás, e recentemente ela já começou a ficar bem precificada. Quando olhamos para o PVP e o ROI do Banco do Brasil, observe que o Banco do Brasil tem motivos de estar nesse PVP de 0,6 vezes. Obviamente que não quer dizer que o PVP dele vai ficar assim para sempre, por conta que o seu ROI está muito amassado. Observe que o ROI está na faixa de 9% e olhando para 2016, chegou na faixa de 11%. Olhando somente para esse indicador, podemos ver que o cenário atual é bem pior do que a janela de 2016, olhando somente para o ROI. Vocês podem ver a forte correlação que o ROI tem com o PVP. Em geral, quando o ROI volta a ficar extremamente elevado, o PVP também acompanha esse movimento. E o contrário também é verdadeiro. Então, é esperado que para os próximos anos, se o Banco do Brasil recuperar sua lucratividade, recuperar o seu ROI, o PVP vai seguir em patamares elevados, principalmente acima de uma vez de PVP, se ele estiver entregando uma rentabilidade acima do custo de capital. Quando olhamos para o histórico do PL do Banco do Brasil, observe que é complicado olhar agora no curto prazo pela queda da lucratividade e o mercado não está batendo tanto no Banco do Brasil por conta dos patamares de PVP. Senão o banco ia ter que estar cotado ali a 0,4 ou 0,3 de PVP para realmente estar com o PL extremamente amassado. Mas olhando para o PL, está acima das médias, obviamente que aqui não tem projeção de lucratividade, mas se olharmos para 2027 a lucratividade, esse PL fica bem próximo desse desvio padrão, abaixo das médias históricas do Banco do Brasil. Quando olhamos para o PVP e o ROI do Bradesco, o Bradesco é um banco que vem tentando recuperar a sua lucratividade do passado, principalmente nessa janela de 2012 a 2018. E observem que o ROI do Bradesco vem caindo há bastante tempo e o banco não consegue mais ser aquele banco de antigamente. E é por isso que temos um patamar de PVP bastante amassado aqui no Bradesco, na faixa de uma vez de preço sobre valor patrimonial, porque o seu ROI atual fica na faixa de 13%. Obviamente que a diretoria destaca que é bastante provável do Bradesco conseguir recuperar sua lucratividade para os próximos anos e o seu ROI ficar na faixa de 18%. Caso isso aconteça, é inevitável que o PVP do banco volte novamente para essa faixa de 1,8 vezes. Então, basicamente, ele teria que subir 80% nas cotações somente para acontecer isso, caso realmente ele entregue toda essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido para os próximos anos. E para o PL, observe que é algo bem parecido. Obviamente, o PL está um desvio padrão abaixo das médias, mas temos que destacar o slide anterior, que infelizmente o ROI do banco não vem sendo acima do custo de capital. O mercado tende a bater mais no banco e esse PL está na faixa de um desvio padrão abaixo das médias, mas, como eu destaquei, tem motivo devido a essa baixa rentabilidade que o banco vem entregando. Obviamente, se ele entregar um aumento de rentabilidade para os próximos anos, é bem provável dele voltar para esse um desvio padrão acima das médias, na faixa de 13 vezes de PL, o que faria com que o banco tenha também que subir 80% das cotações, caso isso aconteça. Mas a parte do risco está exatamente assim. Se o banco não conseguir entregar o que ele promete, ele pode continuar sendo precificado dessa maneira. Quando olhamos para o PVP e o ROI histórico do Banco Santander, observe que o mesmo também acontece no Santander, onde o banco vem tendo queda de ROI desde 2020, o ROI saiu ali da faixa de 18% para a faixa de 10%. Então o ROI ainda segue bastante amassado no Santander. E a diretoria do Santander também destaca, estimam conseguir um ROI acima de 18%, que seria esse ROI de 2019. Se realmente acontecer, pode ser que o banco seja reprecificado para a faixa de 2 vezes de PVP, o que não é o patamar atual, que está na faixa de 0,8 de PVP. Então ele teria que mais do que dobrar nas cotações para alcançar esse PVP, caso ele realmente alcance 18% de ROI.
E o PL histórico também segue bem parecido com o que está acontecendo no Bradesco. O PL histórico está a um desvio padrão abaixo das médias, na faixa de 7,6 vezes, enquanto a mediana e a média ficaram na faixa de 10,5 vezes. Então, tem motivo dessa precificação. Caso realmente para os próximos anos o banco consiga esse ROI na faixa de 18%, provavelmente ele vai voltar a ser cotado aqui a um desvio padrão acima das médias, na faixa de 13,5 a 14 vezes lucro. Então, isso faria com que o banco tenha que dobrar de cotações para chegar nessas estimativas. O risco no Bradesco e no Santander é basicamente ele realmente conseguir voltar àquela rentabilidade antiga, enquanto no Banco do Brasil até que conseguiria, mas precisa que as provisões reduzam. Assim, ele consegue voltar para aquela lucratividade de períodos passados. Quando olhamos para o preço teto, dividendos e retorno total de todas essas empresas, observe que eu peguei aqui da planilha para membros, na parte de membros do meu canal, onde vocês podem ver o dividend yield projetado, que em geral o Bradesco e o Santander têm uma faixa de dividend yield bem elevada, comparando diretamente com Itaúsa, que faixa de 7,6%, e Itaú, que está na faixa de 6,8% quando olhamos para Itubi 4. Observe que tem alguns tickers que tem mais desconto do que outros, em geral o SAMB 3 é mais descontado que o SAMB 11 e o SAMB 4, e o Bradesco com final 3 também é mais descontado que o Bradesco com final 4. Quando olhamos para a minha margem de segurança, observem que no momento atual, o Banco Itaú está bem precificado, na minha visão, praticamente sem margem de segurança, enquanto a Itaúsa ainda tem uma leve margem de segurança, mas bem próximo de acabar, porque observe que meu preço teto está na faixa de R$ 15, enquanto a Itaúsa está nos R$ 13,92. E quando olhamos para o retorno real esperado, retirando a inflação, vamos lembrar que isso aqui é para 2027, já pegando os resultados prováveis de 2027. Em geral, o Bradesco e o Santander têm um retorno esperado maior do que os outros bancos. Obviamente que o Banco do Brasil também tem um retorno real esperado grande, mas depende da recuperação dos seus resultados, que foi essa estimativa que eu coloquei aqui, considerando uma taxa de crescimento de 10% ao ano, sendo que ele pode crescer até mais no curto prazo, somente com a recuperação dos seus resultados. Mas observe que para o Santander e Bradesco, essa taxa é bastante elevada, porque existe sim grandes chances dos bancos recuperarem essa lucratividade. Então, se eles recuperarem, eles conseguem ter um retorno extremamente elevado para os próximos anos. Quando olhamos para a Itaúsa, ela tem um certo desconto por ser uma hold do Banco Itaú, então por isso que esse diferencial, a Itaúsa está entregando 10,4% de retorno total, enquanto o Itaú já está na faixa de 9,15%, por conta da alta recente, bem forte do Banco Itaú. Quando olhamos para o prêmio de risco versus aos títulos públicos, vocês podem ver que todas elas têm prêmio de risco, mas o Itaú é um prêmio bem baixo. Então, muitas vezes não compensaria mais, por isso que a mais segurança fica negativa ou zerada. E quando olhamos para as outras empresas, observe que já tem um prêmio de risco na faixa de 2 a 3%, que é, em geral, o esperado quando você investe em renda variável. Bradesco e Santander têm mais margem de segurança, mas também tem mais risco. Banco do Brasil tem mais margem de segurança, mas tem que recuperar a sua lucratividade. Então, obviamente, mais risco. Itaú, sem margem de segurança, porque vem entregando um sólido resultado. Itaúsa tem margem de segurança, porque é uma holding e já tem, em média, de 15 a 25% de desconto versus o Banco Itaú. Por isso que a Itaúsa, em geral, consegue ter uma margem de segurança maior que o Banco Itaú, por conta dos riscos da hold, que seriam basicamente a hold alocar mal o seu capital, o que não vem acontecendo nos últimos anos, mas é um risco que, em geral, o mercado já precifica, colocando ali um desconto hold no papel. E quando olhamos para a parte técnica, a Itaúsa, que veio respeitando esse longo canal de alta ali desde 2025, rompeu recentemente, onde eu falava que seria uma boa janela de compra, e eu até comecei a montar minhas posições Itaúsa nesses preços aqui dessa queda, e voltou para o canal. E existe grande chance, se o mercado continuar mais animado, de voltar aqui para o topo no canal, em novas máximas, na faixa de R$ 16. Quando olhamos para o Itaú também saiu desse canal de alta, rompeu esse canal para baixo e recentemente vem tentando novamente voltar para esse canal. Caso consiga, não duvido que o mercado jogue o Itaú para novas máximas na faixa de R$ 55, que aí estaria extremamente caro na minha visão. Quando olhamos para o Banco do Brasil, observe que o Banco do Brasil também vem respeitando esse canal de alta que vem desde 2016, tocou várias vezes nesse canal e continua respeitando ele. Obviamente que existe possibilidade de romper para baixo esse canal, caso as coisas continuem azedando para os próximos anos, e eu até coloquei esse FIBO que existe chance
do mercado jogar ele para abaixo dos R$ 17, caso tudo realmente azede em relação à carteira de crédito. Caso o mercado volte a se animar, eu acredito que os patamares aqui desse quadrado aqui na faixa de R$ 27 possam acontecer facilmente. Quando olhamos para o Bradesco, nesse canal de baixa há bastante tempo, desde 2020, e recentemente formou um pequeno canal de alta, principalmente devido a essa recuperação recente do ROI e a possibilidade do banco realmente entregar um ROI elevado acima do custo de capital para os próximos anos. Caso isso aconteça, pode ter certeza que o mercado vai jogar o Bradesco para fora desse canal. É uma possibilidade aqui no Bradesco. Obviamente que se ele não conseguir recuperar seus resultados, também tem a possibilidade do mercado jogar ele para a faixa de menos de R$ 10, como já aconteceu ali em 2025, que ele caiu para a faixa de R$ 10 e pouco. Então pode acontecer também o inverso aqui no Bradesco, se a situação se azedar. E quando olhamos para o Santander, observe também que o problema do ROI extremamente baixo é precificado pelo mercado, mantendo ele basicamente nas mesmas cotações há mais de 5 anos. Observe que essas cotações de 12 a R$ 13 aconteceram em diversos pregões lá de 2022, então o Santander vem tendo quedas bem acentuadas nos seus papéis. Mas isso tem motivo, e a queda foi de mais de 33%. Obviamente que não quer dizer que o Santander vai continuar entregando baixos resultados, mas se o Santander realmente entregar o retorno do seu patrimônio líquido acima do custo de capital, não duvido que o mercado volte também a precificar o papel de forma melhor, na faixa de R$ 18 ou até mais para os próximos anos. Mas isso vai depender da melhora dos resultados do banco, senão ele vai continuar nesse movimento de lateralidade por bastante tempo. Então é isso, pessoal, um vídeo atualizando de forma bem simplificada aqui todas essas empresas. Eu vou deixar aqui no card todos os vídeos recentes que eu fiz de todas essas empresas. Aí você consegue ter uma visão mais aprofundada em relação a todos os papéis. Como eu falei de todos eles de uma vez, tem que ser um vídeo mais simplificado. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixe seu like e o seu comentário aqui para eu saber se vocês gostaram desse tipo de formato. E eu posso continuar trazendo esse formato aqui para o canal de vídeos mostrando mais empresas no mesmo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo que também é investidor. Se você tem alguma dessas empresas na sua carteira, deixa um comentário aqui para eu saber. Eu, pessoalmente, só tenho Banco do Brasil, que é uma posição relevante na minha carteira, e a posição recente de Itaúsa, que basicamente é Banco Itaú. Então já deixa seu comentário para saber qual desses bancos você tem em carteira ou vem comprando recentemente. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.